Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos, né, da parte de análise CNC. A gente falou no último vídeo sobre características ligadas ali ao cálculo do IK. E aí a gente voltou para a aplicação no desenho. Até lembrar uma coisa, eu tinha comentado nos primeiros vídeos que esse desenho aqui, esse desenho que meu colega tinha me passado para analisar, ele estava justamente com problema na fabricação. O problema era nessa parte interna, que aí é onde está o problema. Nessa parte aí do I e do K. Mais especificamente nesse ponto aqui, ó. Tá vendo esse raio aqui, raio de 20 milímetros? O que acontece? O raio ele pode ser de 20 milímetros, ele pode ser um raio maior, menor, não tem problema. Só que quando você faz uma execução de um desenho como esse, que tem um raio que não está com um quadrante ali de 90 graus, você tem que ficar atento com a intersecção do desenho. Observa que aqui tem um ângulo de 149 graus. Tem um ângulo de 149 graus, então esse ângulo aqui, supondo que ele venha passar, aqui seja essa linha reta aqui. Deixa eu diminuir a espessura que vai ficar melhor. Você tem esse ângulo de 149 graus, está aqui indicado. E aqui você tem aquela parte reta. Então o que é que vai acontecer? O raio ele vai ter que pegar nesse ponto e nesse ponto aqui mais ou menos. E ele tem que fazer esse encadeamento perfeito. E matematicamente, não dá para você jogar um raio qualquer, em um ângulo qualquer, e ele funcionar. Você tem que ter ali o valor exato para que se tenha essa construção. Ou seja, você tem uma indicação ali de projeto bem realizado. Então, se você fizer uma indicação errada no desenho, para quem for fazer ali o processo da usinagem no CNC, vai ter problema. Então, por isso a importância de se fazer a análise do desenho antes de ir para a execução, principalmente quando tem elementos de encadeamento mais complexos. Ciclo de canal, posicionamento de rosca, ou esse mesmo caso aí de raios. Então é importante fazer essa análise. Por que eu estou falando isso? Como é que eu tinha identificado esse problema? O que acontece? Esse raio aqui de 20, esse raio de 20, tomando como referência esse diâmetro aqui de 39 milímetros, o que acontece? Vamos supor que ele esteja aqui reto. Se o raio é 20 e aqui é 39, o raio é a metade do diâmetro. Significa o seguinte: esse raio está passando aqui 1 milímetro. Ele está passando 1 milímetro aqui do centro. Isso aí não é o erro. O problema do erro ele está no encadeamento. Ele não bate exatamente com esse ângulo aqui. Ele bate com esse ângulo exatamente se esse diâmetro aqui ele fosse 40 milímetros. Só que ele está aqui com 39. Então, o erro ele está nesse diâmetro. Esse diâmetro ele não era para ser 39. Ele era para ser 40, para que esse arco aqui ele ficasse perfeito. Ele ficasse perfeito ali, encadeado ali nos 140 graus. Então, basicamente, esse aí é o problema. Ou esse diâmetro aqui, que teoricamente é o mais fácil para resolver, ou deveria ter sido feito um novo encadeamento que pegasse ali esse raio perfeitamente. Viesse a enquadrar esse raio. Mas aqui no caso está bem claro que pela disposição do raio, esse diâmetro aqui foi o que ficou fora. Ele era para ter ficado com 40. Então, exemplo, um caso como esse aí, que gera essa informação, o desenho tem que voltar lá para o projeto para entender o que realmente eles estavam querendo. Não, o diâmetro é 39 mesmo, então tem que corrigir essa indicação do raio. Tem que corrigir essa indicação do raio. Vou até colocar aqui no desenho do CAD, que eu tinha feito anteriormente, passar aqui uma linha do centro. Aqui. Então, se a gente for, vou pegar aqui a referência aqui do raio. Tá aqui, ó. A referência do raio está aqui, ó, 20 milímetros. Beleza. Então, como eu tinha dito para vocês, se a gente for pegar aqui o centro desse caso aqui, ele vai estar batendo aqui perfeitamente com a indicação, mas por quê? Eu já tinha corrigido aqui nesse desenho, quando eu fiz os cálculos acho que mais ou menos umas 2 semanas atrás, ele não estava batendo. Por quê? Ele não estava com 40 milímetros para indicação. Então o raio está com 20. Observa que esse comprimento aqui, não, ele está com 8. Ele está faltando até acho que tem um raio aqui, tem um raio aqui, está sem um raio aqui, e tem esse outro comprimento ali que é o comprimento do arco,
né, do arco. Acho que é mais ou menos aqui. Não, esse não. Deixa eu pegar ele aqui. Sim, acho que vai ficar melhor. Deixa eu ver aqui o comprimento dele, que ele estava aqui indicado no desenho. 16,19. 16,19 é onde finaliza, né, o arco. Né, 16,19. Deixa eu criar uma linha aqui. 16,19. Então ele pega exatamente aqui nesse ponto. Né? Ele pega exatamente nesse ponto aqui, que é o ponto final ali do arco. Né? Então, nesse caso, vou pegar aqui essa linha de referência aqui. Aqui, ó, 16,19. Ele pega exatamente ali nesse ponto, ali de referência. Né? Então, quando a gente faz o cálculo do I e do K, ele bate exatamente aqui nesse ponto. Né? Ele vai bater exatamente aqui nesse ponto aqui. Vai bater exatamente nesse ponto aí, que é o ponto do encadeamento. É o ponto do encadeamento dele. Então, quando a gente estava fazendo a análise, a gente viu que estava com esse problema, né? Referente aí à execução. Então, quando a gente tem essa certeza, o cálculo ele bate ali certinho, né? Ele bate ali certinho. Então, vamos pegar aqui as referências para a gente poder fazer o cálculo em questão, né? Vou até montar aqui mesmo um triângulo. Como eu disse para vocês no último vídeo, a gente tem a referência, né? A gente tem essa referência aqui, né? Vou deixar aqui com a linha mais... Deixa eu apagar esse aqui. Deixar esse aqui, que esse aqui eu vou deixar com a linha mais grossa. Deixa eu cortar aqui. Deixar aqui com 0,30. Então, esses pontos aqui a gente tem. Né? Que pontos são esses? Essa altura aqui é 20, né? Por causa da indicação do raio. Né? A indicação ali do raio. E esse comprimento, né? Que é o que nos interessa, ou seja, 8,20. Né? Então, você tem esse ponto. Essa hipotenusa aqui nem vai interessar porque é o ponto onde ele vai estar iniciando. É o ponto onde ele vai estar iniciando. Então, essa linha aqui, deixa aqui mais uma espessura maior, essa linha ela vai ter o deslocamento para aqui. Ou seja, montando aí esse novo triângulo. Né? Montando esse novo triângulo. Cadê? Vou pegar ele aqui no ponto certinho. Montando aí esse novo triângulo. Então, é esse ponto aí que interessa para a gente agora. Né? Esse ponto aqui de verificação que nos interessa. Observa que o raio aí está certo, com 20. Né? Esse comprimento aqui, 8,19, ele vai surgir da subtração, né, dessa subtração aqui de 8, ou melhor, 16,19 menos 8, que é o final do arco, e vai estar faltando ali especificamente essa essa altura aqui. É essa altura aqui que nos interessa, ou seja, nesse caso, o que a gente está querendo saber, descobrir aí é o I. Né? Descobrir o I. Então vamos fazer aí esse cálculo aqui. Né? Obviamente aqui no software dá para medir, mas vamos fazer aí o cálculo. Eu vou travar aqui a tela, então vou colocar aqui as informações. Aqui no caso 20 milímetros, a hipotenusa. Esse comprimento aqui, esse cateto aqui, 8,19. 8,19. E a mesma lógica que a gente fez no último vídeo. Né? Nesse caso, o que é que vai acontecer? A gente vai ter o raio ao quadrado. Né? Eu já vou passar aqui a raiz quadrada. Já vou passar aqui a raiz quadrada, já vou montar aqui direto. Nesse caso vai ficar o raio ao quadrado. Né? Nesse caso vai ficar 20 ao quadrado. Menos, né? Menos esse cateto aí, que no caso é 8,19 ao quadrado. Então, deixa eu já fazer aqui na calculadora. 20 ao quadrado menos 8,19 ao quadrado. Vai dar 332,92 aproximadamente. Né? Então, vou colocar aqui embaixo. A gente vai querer saber a raiz desse número. Aí que nesse caso é 332,92. A raiz de 332,92 vai dar igual a 18,24. Né? Então, 18,24 seria essa indicação aqui de altura. Né? 18,24 ali aproximadamente. Vamos verificar aqui. Ó, tá lá, ó. Pelo arredondamento, né? Ficou 18,25.
né, o arredondamento aí do software, levando em consideração o número, né, ele deu 18.247 ali aproximadamente, né, então aí esse ponto aqui seria importantíssimo para a gente, mas o deslocamento como um todo. E aí ele encadeia perfeitamente nesse ângulo aqui, né, nesse ângulo aqui que é de 149 graus, como ali no desenho original, né, no desenho original. Então o problema aqui no caso ele está nesse diâmetro 39, né, no caso ele deveria ser 40 ali para bater ali certinho ali com as indicações que está interna aí do desenho. Caso a necessidade fosse manter o 39, teria que ter uma indicação ali diferente no que diz respeito ao raio, né? Então essa aí seria a característica, né, aí para indicação. Eu vou até fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, no próximo vídeo, vamos fazer o inverso. A gente está calculando com base no desenho já feito. Vamos supor que a gente está querendo fazer aí uma indicação, né, de um raio novo, e aí a gente faz a indicação do raio e depois calcula para ver se realmente está encadeando certo ali com base no desenho, tá bom? Bom, na parte desse desenho em si, né, encontrado esse ponto, o resto das coordenadas aqui internas não tem muito mistério, mas a gente quando voltar aqui para esse desenho específico, a gente vai finalizar toda essa parte interna, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal. Até mais, valeu!